Essas três mulheres charmosas, bonitas, inteligentes, que buscam a santidade, realmente têm muito a ensinar para nós. Você que é mãe, você que está para casar, você que quer educar os seus filhos numa caminhada bacana, séria, na busca de Deus, fique bem atenta mesmo. Você que é pai também, fique atento, porque eu creio que essas 2 horas de programa servirão para nós como um grande testemunho e grandes dicas de como educar o seu filho. Às vezes a gente pensa, você está na igreja, é mais fácil. Filho é filho, mãe é mãe, só muda o endereço, tá bom? Os problemas são, na maioria, comuns, tanto para quem está dentro de uma comunidade, quanto para quem está fora de uma comunidade de vida, como é o nosso caso aqui na Canção Nova. É claro que também existem algumas particularidades que a Canção Nova, uma vez que vive isso, te incentiva também a viver aí no seu dia a dia. Então fique atento, porque de repente, uma das três vai dar aquela dica que você está precisando para que esse relacionamento mãe-filho, mãe-filha, pai-filho, pai-filha, pais e filhos, aconteça para valer, tá bom? Então vem para cá, Eliana Sá, Márcia Correia e a minha querida esposa Neia. Um grupo bem bonito para elas. Vamos lá, chega aqui. Nossa, o programa nunca teve tão bonito. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eliana Sá. Boa noite, Dunga. Vocês estão... estão... interessante estar aqui desse bacana, lado, assim, né? E, Ana, para mim também é uma experiência muito legal entrevistar pessoas que eu conheço tão bem. Conheço e não conheço, né? Porque quem que conhece uma mulher por inteiro? Ninguém, é um mistério, né? Mulher é um mistério. Mas é muito legal poder ter no programa 3 mães, que ao mesmo tempo são minhas irmãs de comunidade, e atrás de mim os filhos dessas mães, e ainda sobre o embalo, né, o impulso do Dia das Mães que acabamos de viver agora. Esse programa também é uma homenagem a você, mãe, que está aí na luta, na labuta do dia a dia para educar o filho. Então eu creio que vocês 3 podem dar a nós, né, grandes lições e grandes dicas de como chegar nesse ponto aí, ó, dessa galerinha aí. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta como as 3, vocês vão responder. Em que condições vocês chegaram à Canção Nova, né? Solteira, casada, com namorado, sem namorado, de onde vieram, que faziam, até para as pessoas que estão em casa entender um pouquinho melhor essa história. Vou começar pela Márcia. Bom, eu cheguei na Canção Nova com 27 anos. Cheguei, conheci o Nelsinho fora da Canção Nova, né, quando eu participava lá em São Paulo nós tínhamos os cenáculos no Morumbi, lotado de gente, e eu conheci a Canção Nova lá, Padre Jonas, conheci o Nelsinho, vim à Canção Nova várias vezes, e Deus fez todo um plano maravilhoso para que eu entrasse na Canção Nova. Então eu vim como solteira para a comunidade Canção Nova, mesmo porque eu e o Nelsinho já estávamos namorando, né? E quando a gente começou a conversar e viu que a coisa era séria mesmo, foi falar com o Padre Jonas, ele falou, olha, só que eu quero que você more pelo menos 1 ano como solteira na comunidade. Falei, bom, então tem que entrar logo, né? Porque senão, porque quando a gente está namorando, está noivando, quer logo casar, né? Então eu falei, não, então, aí eu entrei para a comunidade como solteira. Morei 1 ano na casa das moças, né, na casa dos jovens, das moças, e depois... Você, em Queluz? Então, eu entrei e morei 6 meses em Queluz, eu entrei em julho de 91. Passei 6 meses, e foi um choque quando o Padre Jonas falou para mim que eu ia morar em Queluz, porque eu conhecia muito a Canção Nova aqui em Cachoeira Paulista, então eu sou fonoaudióloga, né, trabalhava muito em São Paulo, tinha 2 clínicas, trabalhava na escola, à noite era grupo de oração, todas as coisas, e quando o padre falou assim, não, você vai, a Luzia que me deu o recado, que eu ia morar em Queluz. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer em Queluz, né? E eu chegava, olhava pela janela, passava um carro,
Daqui 20 minutos passava carroça. uma carroça. Daqui 20 minutos uma bicicleta. Eu falei, meu Deus, vou morrer de tédio aqui, né? Mas não, graças a Deus foi o lugar certo, a hora certa que Deus me formou como mulher de Deus, como membro da comunidade. Eu aprendi muito, né? Minha mestra foi a Verinha e a Bel Guatura. Então, você imagina, estava em boas mãos, né? Então, eu morei 6 meses em Queluz e depois morei aí, vim para Cachoeira Paulista, morei mais 6 meses em Cachoeira Paulista e depois casamos. Puxa vida, então você veja que a Canção Nova, como a Canção Nova trata com seriedade esse caminho que nós chamamos de caminho, antes de começar a namorar, depois o tempo de namoro, o tempo de noivado, isso é toda uma preparação. E já na tua época também já tínhamos esse cuidado, né? Em 91, o padre falou que não daria para eu entrar na comunidade já casada, porque era muito diferente, ele falava para mim, né? Falava assim, não, é muito diferente você já entrar como casada e você não viver como solteira na comunidade. E foi, lógico, foi palavra de sabedoria, foi profecia mesmo do Monsenhor, porque eu aprendi a ser canção nova, antes de ser casada. Porque realmente é diferente, né? A gente entrar solteira e a gente já entrar casado. Vocês dois entraram casados, né? Mas é diferente, porque eu estava vocês já eram casados. Eu estava começando a vida, e começar a vida num casamento sempre tem toda a adaptação. Então, foi tão bom morar esse ano solteira na comunidade, conhecer a Canção Nova, né? Saber como que os solteiros vivem, como que eram os princípios da Canção Nova. Deus foi muito providente e me ensinou muito nesse tempo. Eliana Sá, que é de Resende, aqui no Rio de Janeiro, bem pertinho da gente aqui. Bom, eu esqueci de perguntar para a Márcia, em que ano você entrou, Márcia? Então, entrei em julho de 91. Julho de 91, o mesmo ano que nós também entramos, um pouquinho antes de nós. Agora, a Eliana já tem mais estrada aqui. Nossa, e a Márcia entrou numa data muito importante, né? Quando a primeira jovem partiu, regressou à casa do pai, Bel Cortez, né? Foi, eu entrei no dia 18 de julho. Dia 21, a Bel faleceu. Cortez partiu para a casa do pai. E a Regressou. Eliana Sá? Então, Dunga, eu venho de Resende, estado do Rio. Eu sou a 8ª filha. Meus 7 irmãos nasceram no distrito de Resende. Eu brinco que eles nasceram na roça e eu nasci na cidade. Então, eu sou a 8ª filha. Minha família não estava preparada para eu entrar na comunidade. A culpa não foi da minha família, foi minha, porque nessa idade de 17, 18 anos, a gente apronta a beça, né? Então, na verdade, eu fiz um caminho com 17 anos, mas ninguém acreditava que eu ia entrar para a comunidade, porque eu estava realizando meu sonho, né? Eu trabalhei bastante para me formar no magistério, e com isso, de auxiliar, de professora, eu passaria a professora, né? Ia ser promovida, carteira assinada, tudo isso. Então, assim, era o sonho da minha madrinha de crisma, do meu padrinho de coração, era o sonho do meu pai, da minha mãe, dos meus 7 irmãos. Engavetar isso foi muito difícil, né? Então, Você é a caçula? Eu sou a caçula. Eu nasci 6 anos depois do meu irmão. Eu sou a menopausa da mamãe. Prazer. Todo mundo tinha uma expectativa sobre a Eliana Sá, porque todo mundo acompanhou, então, essa caminhada. Na verdade, sobre a Eliana Clara, né? Que é o meu nome. Na verdade, meus irmãos, a maioria me chamam de Eliane. Né? Me chamam de Eliane. E o Ricardo briga. Mas aí, assim, voltando à história, então, eu fiz o caminho, e ganhei uma espera do Murilo, hoje Padre Murilo, na nossa diocese, aqui de Lorena. Mas aí eu não sei por quê, quer dizer, eu sei, né? Não foi coincidência, foi uma providência. Deus já sabia se passasse, a fruta ia perder, né? Então, eu disse para o Murilo assim, mas não dá para fazer um caminho especial? Aí ele falou assim, não existe exceção. O Murilo todo assim, rígido, né? Não existe exceção. Eu falei, mas eu sou de Resende, o Bolinha de Resende. Ele dá aula em Resende e mora aqui em Queluz. A Fatinha não pode me acompanhar, que é a formadora geral. Ele falou, nossa, menina, você está muito ousada, mas vamos ver o que a equipe vai decidir. E daí a Fatinha veio um que podia fazer esse caminho.
Daí eu fiz esse caminho de outubro até dezembro. No dia do aniversário do Padre Jonas, eu fui de moto com meu irmão, que era o caçula, o Ferré, para receber o resultado. E a Fatinha me chamou, entramos atrás ali da sala de palestra, que continua do mesmo jeitinho, daqueles vitrôs, e ela olhou para mim e disse assim: então, você está preparada? Eu falei: estou, mas eu tinha certeza que ia ser o Espere, porque eu já tinha ganhado o Espere, né? Ela falou: você vai entrar. Daí eu chorava, algumas vezes eu chorava de medo, de desespero, e eu não tinha preparado a minha família. Então, meu pai, no dia que eu fui a última a chegar, eu cheguei para dizer que o Murilo tinha razão, que eu ia esperar mais um ano. E no topo da escadaria de Queluz, Abel Cortez abriu o braço e disse para mim: só faltava você. Aí eu fiquei. Quer dizer, fiquei, dormi aquela noite. Eu estava com uma mochila da Hadley, que era assim uma marca famosa naquela época. Diz o Ricardo que eu estava de Havaiana, mas eu não estava assim, de chinelo de dedo, né? Eu estava de tênis, mas ele cisma que eu estava. Eu tinha esse cabelo mesmo, mais ou menos como eu estou hoje. E daí eu não contei que eu não ia ficar, é óbvio, né? Escondi isso durante muitos anos. E o Bolinha me levou para casa. Então foi aquele choque, ninguém acreditava. Meu pai adoeceu, me deserdou. Ele não tinha nada, nem a casa que a gente morava era da gente. Mas ele falou: ó, você passa fome lá nesse lugar, esquece que você tem uma família. Depois ele teve insolação, né? Quando eu entrei, ainda era um esquema assim de 2 anos de formação. No primeiro ano, a gente ficava 2 meses sem fazer contato com a família. Tipo quartel, né? Quarentena. Foi lá que eu conheci Ricardo Sá, pai do Dudu, mas eu achava ele muito carola. Muito carola, achava ele muito feio. Ah lá, fica conversando no ovo que a gente fala, né? Tá vendo? Estou falando do seu pai. Eu achava o Ricardo assim muito rezador, sabe? Muito assim. Achava aquela barba estranha, assim. Bigode, depois de um tempo. Não, barba, bigode, né? Não era o meu tipo, né? Mas Deus já sabia. E aí a gente se conheceu em 85. Na verdade, eu já ia lá em Queluz. Ele entrou em 84. Então, eu completei 18 anos em dezembro. Em janeiro, eu ingressei na comunidade. Mas daqui a pouco a Eliana vai falar para nós como é que também foi esse namoro, que o namoro da Eliana Sá e o Ricardo Sá foi uma coisa muito interessante aqui dentro da comunidade, gente. Mas espera um pouquinho. E a dona Neia? Eu já conheço a sua história, mas as pessoas querem saber como é que você chegou na Canção Nova. Eu conheci a Canção Nova com 20 anos, quando eu comecei a namorar com você. Ai, não me lembro dessas coisas. Então, eu conheci a Canção Nova com 20 anos, quando nós começamos a namorar. E nós participávamos dos eventos, visitávamos Cachoeira Paulista, Queluz, tudo no início. Só que nós não estávamos, eu, pelo menos, não pensava em vir morar na comunidade de Canção Nova. Não pensava em comunidade. Mas como nós namorávamos, na época ainda a gente conversava muito sobre isso, sobre ser comunidade, viver em comunidade, mas eu não estava preparada para isso, não. Então, nós namoramos durante 2 anos e meio, casamos e sempre mantendo contato com a Canção Nova. E quando nós viemos em 91, dia 11 de outubro de 91, quando eu vim para cá morar na comunidade Canção Nova, nós já tínhamos 4 anos de casados e o Felipe com 3 anos de idade. Que hoje está ali, ó, junto com o que hoje está aqui na Banda Conexa. Então, nós deixamos tudo em Pindamonhangaba, deixamos o trabalho, deixamos nossa vida missionária lá, que a gente já tinha uma caminhada, graças a Deus, e viemos aqui viver com Monsenhor Jonas Abib, Padre Jonas Abib, que na época nos conquistou e nos trouxe para vivermos aqui, para sermos uma família diferente, uma família missionária. Gente, 3 mulheres, hoje 3 mães, né? 3 mães, com filhos que, mesmo não sendo membros
membros efetivos da comunidade Canção Nova, mas nasceram aqui dentro. Felipe veio para cá com 3 anos e Gabriel, Lucas e Dudu nasceram aqui na comunidade. Então eu tenho certeza que você em casa está curioso ou curiosa para saber como é que foi, né, ter esses bebês aqui, que hoje não são mais bebês, e educar esses jovens que hoje estão andando também pelo Brasil evangelizando. E talvez você fique imaginando, mas será que é muito diferente? Para elas é fácil, né? Mais tranquilo, mora lá dentro e tudo mais. Primeiro eu quero dizer para você que quem vive fora quer saber o que tem aqui dentro. Quem nasce aqui dentro quer saber o que tem lá fora. A luta continua, é complicado. Mas a gente vai saber disso. Antes de a gente continuar a conversa, eu quero convidar você a peregrinar comigo em agosto. Em agosto, nós vamos fazer uma peregrinação que até hoje nós não tivemos. É uma peregrinação franciscana. Só Francisco e Santa Clara, tá bom? Em agosto, a partir do dia 14 de agosto, nós queremos levar você a uma peregrinação pela Itália. E onde Francisco pisou, nós vamos pisar, tá bom? Onde tem uma história de São Francisco e Santa Clara, nós vamos lá conhecer. Eu e o Frei Jorge Hartmann, né? Frei Jorge Hartmann, maravilhoso, viveu conosco aqui na Canção Nova, um frei maravilhoso, assim, um franciscológrafo, não sei como é que fala, ele sabe tudo sobre Francisco. Então você que é devoto de São Francisco, devoto de Santa Clara, quero convidar você, em agosto, a partir do dia 14 de agosto, uma peregrinação. Vamos a São Giovanni Rotondo, vamos a Pádua, né, vamos a Roma, vamos a Assis, claro, né, principalmente, vamos a Veneza, vamos a Milão. Mas é uma coisa muito bacana, assim, um grande retiro franciscano, sabendo tudo sobre Francisco e Santa Clara. Se você quer viver essa experiência, então você liga também para a Obra de Maria. Inclusive tem gente lá agora para te atender. É 12 31 86 20 55. 12 31 86 20 55 é o telefone da Obra de Maria. O pessoal de Itaperuna ligou, dizendo que quem vive, quem nasce, mostra aí de novo, é itaperunense. Então, a todos os itaperunenses, um grande abraço, a terra do padre Roger Luiz, né? Roger Luiz, e que recebeu a banda Conexa, nossos filhos, esse final de semana. Então, um grande abraço a todos vocês. Então, se você quer peregrinar com a gente, liga mais uma vez lá para nós, tá bom? Aliás, liga, 12 31 86 20 55, não apenas para peregrinar comigo, mas a Eliana Sá, com o Ricardo Sá, o Diácono Nelson Correia, com a Márcia Correia, eu e a Neia, nós somos aqui os diretores espirituais das peregrinações. E ao longo do ano existem muitas peregrinações. Eu quero conhecer tal lugar. Tem peregrinação para lá também, tá bom? Se você ligar, também você vai ter todas as informações sobre todas as peregrinações que ao longo do ano acontece nessa parceria Obra de Maria e Canção Nova, tá bom? Beleza. Bom, gente, como é que é ser mãe? Como é que foi? Como é que começou essa experiência? De repente, nós que vivemos aqui na Canção Nova, é claro que hoje temos uma estrutura bacana até, né? Porque tudo que cresce organizado e é bacana. Mas nessa época que todos nós viemos para cá, eram outras épocas, né? Eram épocas de incertezas ainda maiores. Como é que foi essa aventura, Márcia, para você de perceber que você estava sendo chamada a ser a mãe, né, de uma família e, de repente, com tudo aquilo que a gente vive, né? Providência, obediência, missão. Como é que foi? Como é que começou essa experiência lá na jovem mãezinha? Olha, começou assim, quando o Nelsinho falou, quando a gente começou, a gente estava noivo, falando sobre filhos, né? Quantos filhos você quer ter? Essa conversa que acontece entre os noivos, entre os namorados, né? Aí, eu sempre quis ter muitos filhos, né? Aí, minha família, minha mãe tem 7 filhos, eu queria também ter muitos filhos. Aí ele falou assim, e você quer ter filhos logo? Eu falei, não, vamos esperar uns 2, 3 anos, né? Aí ele assim, o quê? Eu quero ter filho no primeiro mês de casado. Eu falei, meu Deus do céu. Aí já começa a primeira conversa, né? Mas com 3 meses de casado, eu já estava grávida do Lucas, porque foi uma decisão nossa mesmo. Graças a Deus, a gente
faz método Billings, tudo direitinho. Então, a gente queria ter o Lucas e, graças a Deus, ficamos grávidos. Deus deu essa graça, porque é um presente de Deus, não é assim, eu quero ter o filho e eu tenho, não é isso. Deus deu essa graça mesmo. E quando o Lucas veio, quando o Lucas nasceu, né, começa aquelas incertezas, lógico, que é normal, né? A gente é uma nova vida, é um bebezinho que depende de você em tudo. Então, eu percebi assim que depois do Lucas, 1 ano e 8 meses veio o Gabriel, que está aí. 1 ano e 8 meses veio a Miriam. Uau, produção! Foi, em 4 anos nós tínhamos 3 bebês. Foi assim, nos primeiros 4 anos de casado, eram 3 bebês dentro de casa. Então, eram 3 crianças com 1 ano e 8 meses de diferença. Então, realmente foi assim. Para mim, como mulher, dentro da Canção Nova, missionária, foi assim. Primeiro eu tive que parar de fazer tudo o que eu fazia, porque eu sou bem agitada, eu sempre trabalhei muito, nunca fui de ficar muito parada. Então, foi um momento em que Deus me deu a graça de eu ficar com os meus filhos. E o Nelsinho sair em missão. Então, eu nunca disse, fica comigo, porque ele está doente, ou porque a vontade dá vontade de falar, fica comigo, fica com as crianças. Mas eu nunca me senti no direito de falar para o Nelsinho, não, você não pode ir porque um está doente. Não, vai em missão. Né? Então, o Nelsinho sempre foi, mesmo eu com os meninos pequenos, com febre, seja aqui, depois moramos em Londrina, moramos em Palmas, moramos em Lavrinhas, em todos os lugares, desde eles pequenininhos. O Nelsinho precisava ir em missão, porque tem uma agenda que é feita sempre um ano anterior, né, Dunga, você sabe disso. Ele viajava e eu ficava com as crianças. Deus me deu essa graça sobrenatural de cuidar deles, de gostar de ficar com eles. E nunca morei perto da minha família. Assim, minha mãe mora em São Paulo, mas ela não podia ficar aqui comigo o tempo todo. Então, eu tive sempre, graças a Deus, o apoio da comunidade. A gente morava em Londrina. Quando a Miriam nasceu, foi um desinstalar totalmente, porque foi a terceira filha, eu tinha os 3 bebezinhos, então eu realmente fiquei assim, até me adaptar com os 3, foi bem... É o processo que a mulher passa mesmo, né? Isso dentro de uma realidade onde o esposo é um missionário. Né? Que viaja muito. Assim como a esposa de um caminhoneiro, que também viaja muito, a esposa de um profissional que é obrigado a trabalhar longe de casa, em outro estado, outro país. Eu conheço também uma pessoa que o esposo está há 8 meses na África, trabalhando numa refinaria de petróleo. Então, quer dizer, 8 meses sem ver os filhos. 8 meses. Então, nós percebemos que existem algumas situações que são comuns entre uma família, dentro de uma comunidade como a nossa, uma comunidade de vida, e uma família, entre aspas, normal. Então, nós temos essas mesmas dificuldades. Agora, qual é o segredo de o marido estar ausente fisicamente? Mas a gente sabe que existe todo aquele trabalho de quando está para valer. Mas qual é o segredo? O que você diria para as mães que hoje também vivem essa situação? O esposo está longe. O que você fazia, pensava? Olha, Deus colocou 2 coisas fortes no nosso coração, meu e do Nelsinho. Primeiro, assim, de eu nunca deixar as crianças ficarem com raiva de Deus, nem com raiva da comunidade quando ele saía. Então, quando o Nelsinho saía, e ele falava, e a segunda coisa é avisar onde ele ia. Sempre falar onde ele estava indo. Porque, às vezes, o Nelsinho, bem agitado, ele saía, as crianças, ué, cadê o pai? O pai foi para o Japão. Como? O que ele foi fazer lá? Então, a gente percebeu, não, tem que avisar. Vai sair para onde vai. E foi bonito, porque agora eles fazem isso com a gente também. Estou indo em tal lugar. Então, a gente ensinou também com a própria vida. Né? Mas a gente nunca quis deixar eles ficarem com raiva de Deus. Porque Deus está tirando meu pai dentro de casa, ou porque a comunidade está tirando. Não. A gente sempre falava, olha, o pai está indo evangelizar. O pai está indo para falar para casais. O pai está indo para falar para jovens. O pai saiu, ele não foi passear. Ele não foi andar de avião, não. O pai foi evangelizar.
Aí, quando o pai volta, né, quando o Nelsinho voltava, ele contava, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal pessoa deu esse testemunho, um casal que estava brigado há tanto tempo. Então, ele contava para mim, mas as crianças sempre perto, ouvindo. Como é que é, pai? E a gente contava. Deixa eu perguntar aqui, então, para o Lucas. Cadê o Lucas? Olha lá, pega o microfone, Lucas, aqui. Ô, Lucas, você lembra dessa conversa, Lucas? Você lembra de momentos como esse, por exemplo, do teu pai saindo e, de repente, a tua mãe explicando o que iria fazer? Olha, eu lembro, sim, muitas vezes, como minha mãe falou, quando meu pai foi para o Japão, eu falei assim, pô, ele nem me avisou, podia trazer uma lembrança para mim e tal. E quando a gente é pequeno, a gente se agarra muito, é presente, lógico, né, e tal. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que não era presente que eu queria, que eu realmente queria era que, tipo, chegasse meu pai logo em casa. E também, com o passar do tempo também, eu comecei a enxergar que meu pai não está saindo de casa para me dar presente. Ou ele não está saindo de casa para eu ficar bravo, sentir saudade. Não, meu pai estava saindo de casa para evangelizar. Você entendeu que aquilo era o trabalho dele? Eu entendi que isso é o trabalho dele e depois eu fui entender que esse virou meu trabalho. Entendeu? O que eu achei bonito é que Deus foi muito conosco, Deus foi muito bom. Porque o Lucas, desde pequenininho, ele falava, eu quero ser igual ao meu pai. Porque quando é pequeno, o filho olha para o pai como um ídolo mesmo, é modelo, é tudo mais. E o Lucas falava, eu quero ser igual ao meu pai, quero evangelizar igual ao meu pai, quero tocar igual ao meu pai. E Deus deu essa graça para nós, deu essa graça para o Lucas, que hoje ele não ficou com raiva de Deus, mas ele está seguindo os passos do pai. Né? Então, quando ele sai hoje, aí agora eu fico com saudade dos três, né? Porque sai o Lucas, sai o Gabriel e sai o Nelsinho. Agora, fica eu e a Miriam em casa. Quando você vai, meu bem? Quando você vai, meu filho? A mãe está Mas ele agenciando foi- 2 agendas em casa, né? Nossa, São 2. não é fácil. Bom, vamos lá. Valeu, obrigado. Eliana Sá, vamos falar um pouquinho desse namoro que foi Ricardo Você gosta dessa Sá. história, né, Eu Dom? gosto, porque quando eu cheguei na Canção Nova, que eu vim pela primeira vez na Canção Nova, foi em 1984. Em 1984, eu conheci, né, Ricardo Sá. Foi quando o Ricardo entrou, né, na Isso, comunidade. conheci Nelsinho Correia, né? Todos solteiros, né? Eu também solteiro. Você já conheci conhecia Anísio de Godoy? Anísio né? Godoy, De que é da minha Pedro. cidade. Foi ela, inclusive, que foi a meu canal, né, para conhecer a Canção Nova. E eu conheci o Ricardo Sá, e na época, Ricardo Sá, Nelsinho Correia, Murilo, Padre Murilo hoje. E tantos Judete outros. Leal. Judete Leal, o Parede, lembra do Parede? O Geraldo. Assim, todo Parede mundo... passou um ano na Canção Nova e marcou a Canção Nova para Pra sempre. todo mundo lembra dele. Então, Paulo Parede. Igual a o Panini, né? E a gente sempre no comecinho, igual quem? Igual o Panini. Conini. Panini. Panini. É uma outra É história. uma outra história. Então, por isso que eles estão rindo lá, eu não estou... E sempre a gente tem naquele começo, a gente tem aquelas referências, né? Que é meu ídolo. Né? Então, esses eram realmente aqueles ídolos, né? No Sim. bom sentido da palavra, falando. Né? Uma referência. Uma né? referência bacana. E aí eu conheci o Ricardo Sá. E depois vocês namoraram. Mas conta para nós esse pedaço que é muito interessante. Só para você saber como é que funciona. Que sempre foi e é ainda, muitas vezes. Olha, até, Dunga, quero mandar um beijo para o padre Jonas Abib, nosso querido Monsenhor Jonas, porque eu estava recordando com ele essa semana e falando assim, quando o padre Paulo Ricardo esteve aqui, eu fui almoçar com ele, com o Du, e aí a gente estava brincando e tal. Eu falei assim, mas graças a tudo isso, o nosso casamento está firme, né? Porque o padre Jonas, quando eu entrei na comunidade, ele era o nosso diretor espiritual, o nosso confessor. Existia a formação geral, e a formação daqueles que davam o primeiro ano da sua vida para Jesus e depois os 2 anos, né? Eram 2 anos de formação, era assim que se chamava. E o padre Jonas sabia tudo da gente. Então, veja bem, ele acompanhava o Ricardo e acompanhava todos. E eu não gostava do Ricardo. Eu tinha simpatia por outro jovem na comunidade, porque nessa idade existem as simpatias, né? Nesse tempo que eu entrei... Edu, escapou, hein? Eu não entrei na comunidade pensando em casar, nada disso, mas
quer dizer, você está ali com seus 18 anos, né? Pinta a paquera. É natural. Apesar de que nos 2 anos não podia nem paquerar, nem namorar.